dos interesses sucessores em face à cultura. A terceira tipo é, convencionalmente, as obras órfãs, né? Quando você simplesmente não sabe, você precisa ter acesso, mas não sabe quem é o titular. Pode até saber quem é o autor. Autor e titular são duas coisas diversas, e o grande problema das obras órfãs não é saber quem é o autor, é saber quem é o titular que possa autorizar. Essa licença, então, garante o direito fundamental de acesso em face de não sei quem, né? Alguém tem que autorizar não sei quem, então, para resolver o impasse, vamos dar uma licença compulsória. O quarto tipo que eu sugeria é uma licença geral de abuso, que seria necessariamente objeto de decisão judicial. Evidentemente que abuso de direitos é abuso de direitos, não precisa de uma capitulação específica, mas, outra vez, é sempre didático dizer que direitos autorais podem ser abusados como quaisquer outros direitos. E o último, aí era interessante mesmo ter, era, assim como existe em matéria de patentes, e seria interessante avisar ao CAD que existe possibilidade de abuso de poder econômico em matéria de direito autoral. 4 anos atrás, fazendo por solicitação da UNCTAD o levantamento de atuações de direito à concorrência em matéria de propriedade intelectual, eu descobri que é muito comum na América do Sul toda o uso do CAD local para resolver problemas de direito autoral em uma coisa que é muito latino-americana, que é direitos de reprodução e de acesso a jogo de futebol. Então, é preciso saber que, realmente, todo mundo tem direito a assistir o jogo de futebol, né? Era bom avisar o CAD disso. Bom, vamos adiante? Limitações à licença, né? A proposta do Ministério da Cultura excetua-se as artes visuais do caso do item 1, só do inciso 2 e 3. Não me parece que seja razoável isso. A gente não pode dar a licença do primeiro tipo, né, a negativa de acesso, em relação aos artefatos, né, e talvez nem esses, porque você pode reproduzir os artefatos. Então, a minha sugestão é que só diga das obras únicas, né, mas não as obras artes visuais. Artes visuais é muito mais coisa do que além dos artefatos. Né? Vamos adiante? A questão do atendimento ao devido processo legal, que é o... Vamos adiante. Aí eu não faço muita... Tá, o que propõe o Ministério da Cultura parece razoável, né? Está muito parecidinho com o que eu tinha proposto, né? Me parece interessante uma forma de explicitar que nessas licenças não se terá uma arbitrariedade, uma loucura administrativa ou judicial, mas serão atendidos minuciosamente aos requisitos do artigo 5º, 54 da Constituição. Vamos lá, gente. Quem poderá pedir? Diz a redação do Ministério da Cultura, pessoa com legítimo interesse que tenha capacidade técnica e econômica, né? O ponto aqui, eu lhe chamo a atenção, é o seguinte: assim como existe em TRIPS, artigo 31, em relação às patentes, eu acho, inclusive, estamos aqui a presença do professor Ascensão, poderíamos ter a presença de outros colegas de língua portuguesa, que não sei, que seria interessante também, termos licenças compulsórias, para o acesso ao patrimônio comum cultural da língua. Por que não o predominante? Né? É o que se tem, por exemplo, em relação às patentes, o Farmanguinhos, que produz tipos de remédios que teriam interesse também de nossos países irmãos da África, etc, etc. No nosso caso, se tratando de acesso à cultura, nós temos uma comunidade importante, que é a comunidade dos países falantes em língua portuguesa, que poderiam ser favorecidos
por essa licença. E pagamento necessário, dentro da decisão do caso DSNT do 160R, que a gente acabou de ver, deve-se pagar justamente, isso é o que se fala aí. Estará obrigatoriamente sujeito ao pagamento de remuneração justa ao titular, na forma em que o IBDA prover. Né? Eu dizia, reproduzindo bastante o artigo 31 de TRIPS, todas as hipóteses de licenças não voluntárias serão sujeitas a pagamento de remuneração justa e equitativa, para dizer que é justo por dois lados, em procedimento regular, que atende os imperativos devido ao processo legal, etc., etc. Enfim, um pouquinho mais enfatizando o aspecto de ponderação, de equilíbrio, através de uma redação, talvez rebarbativa, mas que me parece que nunca é demais enfatizar de que não estamos tratando de arbitrariedade, de força, mas, ao contrário, de reequilíbrio de interesses fundamentais. Notificação prévia, né? Sempre que puder descobrir quem é o titular, antes da licença ser dada, preciso lá pedir, me dá uma licença voluntária, e, se não, vem chumbo grosso, nada demais. Prazo de início de exploração, eu tinha previsto o prazo normal da patente, da licença compulsória interna, aqui fala, na redação atual, de um prazo a ser definido pelo IBDA, prazo necessário para garantir célere oferta à obra do mercado nacional. Não é mal, não, parece mais razoável. Gente, questão da revogação, a licença, como acontece nas licenças de patente, a licença poderá ser revogada pelo IBDA de ofício, por requerimento. Ali eu botava para o Ministério Público ou o titular. O IBDA funciona também como um árbitro, uma função medial em termos dos interesses, me parece que é uma solução razoável. Quanto ao que algumas pessoas não aceitariam a classificação como posse, mas a mim me agrada, o licenciado ficará obrigado a zelar pela obra. Embora não seja o que eu tenha proposto, eu acho que é razoável. Há uma obrigação, já que existe o interesse público, a licença nunca será por interesse privado, é sempre o interesse do acesso que se zela, e, evidentemente, quem recebe a licença deve zelar por atendimento do interesse que não é só dela. Eu acho que o deve é melhor do que ficará investido. Questão do sublicenciamento, a proposta do Ministério da Cultura diz que não será objeto de sublicenciamento. Eu já pus esse texto em amarelo, devido às experiências que a gente teve no licenciamento de patentes, licenciamento compulsório. Nem sempre o beneficiário da licença terá capacidade de imprimir, de editar, de preparar a obra. Então, eu, refletindo os embaraços que a gente teve, no caso da licença compulsória de patentes, eu preferi ser um pouquinho mais explícito. Eu recomendava ao Ministério da Cultura que, ainda que não usasse minha redação um pouco lenta, não deixasse de falar de que o sublicenciamento não importa, a proibição do sublicenciamento não importa na viabilização, através de terceiros, do poder conferido pela sublicença. E aqui vem um ponto final que eu acho errado, eu acho inadequado, um acréscimo que foi feito na proposta do Ministério da Ciência, do Ministério da Cultura. Fica vedada a concessão de licença nos casos em que houver conflito com o exercício dos direitos morais do autor. Gente, quer dizer que o direito moral de autor é algo tão absoluto,